Alô, galera! Se não podemos ir de aula presencial, vamos de quê, galera? Vamos de aula online. Um forte abraço para a galerinha do Marizinha Félix Teixeira e a galerinha do Dr. Elvino Alves Ferreira. O assunto hoje, galera do História Dinâmica, é o segundo reinado, um assunto do oitavo ano. Vamos partir logo para a aula, galera? Não vamos perder tempo. Vamos conceituar o que é o período, né? O segundo reinado. O período do segundo reinado, ele começa em 1840 com o golpe da maioridade e termina lá em 1889 com a proclamação da República, né? Uma curiosidade, é o período em que é o maior período de um governante na história. Ele governa 49 anos, Dom Pedro II, né? Que com o golpe da maioridade, a partir dos 14 anos, né, o golpe comandado pelo Partido Liberal, que posteriormente nós vamos ver os partidos que predominavam nesse período, que eram os liberais e conservadores. Foi um golpe dado pelos liberais durante o período regencial, que eles queriam que Dom Pedro assumisse o poder, Dom Pedro II, porque, na visão deles, tendo um imperador, iria organizar o Estado. O período regencial foi um período que não tinha um imperador, era governado por regentes, né? Eram regentes eleitos pela Câmara dos Deputados. E o que ocorreu nessa época? Um monte de rebeliões, né? Várias rebeliões em várias regiões do Brasil. E estava muito desorganizado, o país estava muito desorganizado, com muitos conflitos. Então, os liberais acharam que com a chegada de Dom Pedro ao poder, pela figura do imperador, de um imperador, iria reorganizar, né, esse Estado e acabar com essas rebeliões. E realmente vocês vão ver durante a aula que foi o que aconteceu. Dom Pedro, uma figura austera, uma figura que foi preparada para ser o governante, né, foi porque ele quando Dom Pedro I abdicou do trono em 1831, ele tinha apenas 5 anos. Então ele foi preparado pelos tutores, né, deixados por Dom Pedro I para orientá-lo a ser um grande governante. E ele estudou bastante, se preparou bastante para se tornar um governante. E, como vocês vão ver posteriormente, realmente ele foi um dos melhores governantes do Brasil, né? Isso falado não só por mim, não é minha opinião pessoal. Historiadores até dizem que, por ironia do destino, ele é o maior republicano, né? Um monarca que seria o maior republicano da história do Brasil. É um conceito um pouco polêmico, mas muitos historiadores veem muitas características de um republicano no governo de Dom Pedro e na forma de pensar de Dom Pedro II, né? O que entrava em discordância com a nossa sociedade, que era uma sociedade o quê? Altamente escravista, altamente patriarcal e antidemocrática, em que as oligarquias comandavam o poder, né, como vocês vão ver aqui durante o governo do segundo reinado. Então, Dom Pedro II também não podia passar desses limites, né? Ele não poderia chegar e implantar uma democracia, até porque, como vocês vão ver, muito pelo contrário. Ele era um monarca, ele tinha o próprio poder moderador, né, herança da Constituição de 1824, só para relembrar para vocês o que é o poder moderador. Na Constituição de 1824 foram criados 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário, esses vocês já conhecem, né, que em toda democracia tem, mas tinha o poder moderador, né? Então o imperador ele ficava com 2 poderes, o moderador e o executivo. Então qualquer coisa que acontecesse, que ele visse que ele foi eleito um grupo de deputados que não agradava, ele poderia retirar, né? O partido que ficou predominante, vamos supor, foram os conservadores. Não agradou, ele retirava e colocava os liberais. Foi isso que aconteceu durante boa parte do segundo reinado. Como vocês viram lá no primeiro slide,
eu não parei no primeiro slide, mas o que estava ali? Era Dom Pedro segurando uma balança, Dom Pedro II segurando uma balança, que estava demonstrando justamente que ele mantinha o equilíbrio do Estado, revezando os gabinetes, né? O gabinete liberal e o gabinete conservador. Porque o regime da época de Dom Pedro II era o regime parlamentar. Só que era o parlamentarismo às avessas. O que significa isso? No parlamentarismo normal, como é na Inglaterra, existem as eleições e o partido eleito, vamos dizer, o Partido Trabalhista, ele tem maioria ele ganhou as eleições, tem a maioria no Congresso, lá na Câmara de Comuns, né, e de Lordes. Ele tem lá a maioria, ele que vai eleger o primeiro-ministro. Eles vão votar e vai eleger o primeiro-ministro do partido dele. Já no governo de Dom Pedro II, era ao contrário. Ele nomeava o ministro, né, nomeava o gabinete que ia prevalecer, se é liberal ou conservador. Não havia eleições, né? Não havia eleições para eleger o gabinete, os deputados. Ele mesmo nomeava se era o liberal ou conservador, e a partir daí teria o primeiro-ministro. Por isso que era parlamentarismo às avessas. Né? No parlamentarismo, o rei não tem quase poder nenhum. Ou não tem. Ele é um chefe de governo. Ele é um representante. Ele representa o país no exterior, para as cerimônias. Recebeu um presidente, recebeu um outro rei, mas quem governa de fato é o primeiro-ministro e os deputados. E no Brasil era o contrário. Dom Pedro II tinha muita força e controlava esses dois gabinetes, liberais e conservadores. Vamos lá para o próximo. O golpe da maioridade, né, que é dado pelo Partido Liberal. Né? Esse golpe, eles antecipam a maioridade de Dom Pedro, que ele tinha 14 anos, e liberam, vamos dizer, né, autorizam Dom Pedro a assumir o governo para acabar com o período regencial, dar início ao segundo reinado, que Dom Pedro II assume para tentar, como eu disse, reorganizar o Estado brasileiro e acabar com as rebeliões, né? Mostrar a simbologia de um imperador, né? A mão de um imperador, para controlar essas rebeliões. Aí, em 1840, né? Logo depois do golpe da maioridade, tem as eleições, que é chamada eleições do cacete. Por quê? Porque houve pressão e agressão para que votassem no Partido Liberal, que foi o partido que apoiou Dom Pedro II, foi o primeiro gabinete do segundo reinado, né? Então, o voto era aberto e eram pressionados a votar no Partido Liberal. Aí a diferença entre liberais e conservadores, né? O Partido Conservador eram os grandes fazendeiros, intelectuais do Rio, e comerciantes, né, intelectuais do Rio, Pernambuco e Bahia. Defendia uma forte concentração do poder nas mãos do imperador e dos integrantes do parlamento. E o liberal eram os comerciantes e intelectuais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul e proprietários rurais. Defendiam a descentralização do poder, propiciar aos presidentes de província autonomia para governar, sem depender do governo central. Gente, era pouca diferença. A única diferença era essa. A diferença básica era justamente o conservador queria uma maior centralização do poder em torno de Dom Pedro II e os liberais queriam mais autonomia para as províncias. Pouca diferença. Tanto que tem uma frase que é de Aristides Lobo, nada mais liberal do que um conservador. Quer dizer, não queriam grandes mudanças, não queriam participação popular. Não queriam o fim da escravidão, eles queriam manter o status quo, manter a situação do país. A única diferença era esse controle. Os liberais queriam maior autonomia para os presidentes de província, os governadores das províncias e as assembleias provinciais. Já os conservadores não, queriam que Dom Pedro II governasse com mãos de ferro, para não perder esse controle que foi recuperado após aquelas grandes rebeliões do período regencial. Né? A única revolução que teve,
porque a Farroupilha ela continuou durante o período do Segundo Reinado e foi controlada, mas essa foi a revolução que ocorreu no período do Segundo Reinado. E a última, né, que ele conseguiu controlar, que foi lá na região de Pernambuco, porque isso aí já era antigo, né? Desde a Confederação do Equador, a elite pernambucana, né, estava insatisfeita com a perda do poderio econômico, com a transferência da capital, né, de Salvador, lá do Nordeste, para o Centro-Sul, especificamente Rio de Janeiro. Eles não estavam satisfeitos com os comerciantes portugueses que detinham o monopólio do comércio lá na região, né? E eles queriam mudanças, eles queriam o quê? Recuperar aquela importância que eles tinham na época do auge da cana-de-açúcar na região. E aí, comandado por Pedro Ivo, eles chegaram a tomar o poder, destituir o governador, mas posteriormente, em 1850, com mão de ferro, Dom Pedro II conseguiu controlar essa Revolução Praieira, que era chamada Praieira, pois o jornal, né, dos liberais, que eram os líderes da Revolução, era próximo à praia, então a Revolução teve esse nome de Revolução Praieira. Então foi a última, só para, né, registrar para vocês, e vocês querendo se aprofundar, vocês vão lá na minha aula, lá na plataforma depois, buscar mais sobre a Revolução Praieira, mas só para dar um resumo que essa foi a última revolução, né, o último problema interno em relação a revoluções, dentro do governo do Segundo Reinado, para mostrar que Dom Pedro II governou realmente com mãos de ferro. Né? Aí nós vamos para as leis que acabaram levando à abolição da escravidão. Essa não foi uma lei brasileira, mas foi uma lei muito importante, porque os ingleses já estavam há muito tempo insatisfeitos com a escravidão no Brasil. E eles, desde da chegada de Dom João, eles já negociavam o fim da escravidão. Primeiramente, o fim do tráfico, né, de pessoas vindo da África, do tráfico das pessoas vindo da África para serem escravos aqui no Brasil. Né? Chegou a ser criada uma lei no período regencial, a Lei Feijó, que não pegou, 1831. A Lei Feijó não pegou. E aí o que aconteceu? Essa lei foi até chamada, quando vocês já ouviram o termo lei, para inglês ver, quer dizer, foi criada uma lei só por causa da pressão dos ingleses, mas ela não funcionou de fato. E aí os ingleses criam essa lei Bill Aberdeen. Falei bonito, hein, cara? Bill Aberdeen. Essa lei foi para quê? Foi para extinguir o tráfico de pessoas pelo oceano. Então, todo navio que viesse com pessoas, né, com africanos, indo para outro continente, as pessoas seriam presas, independente da nacionalidade, e as pessoas seriam enviadas de volta para a África. Então, eles podiam atacar, mesmo em águas estrangeiras. O Brasil não gostou muito da ideia. Mas, devido às pressões, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz determina o fim do tráfico de escravos. Claro que ainda existia pirataria, tudo, né? Só que a partir de 1850 que começam essas leis abolicionistas. Agora, vamos frisar, gente, que isso, a abolição da escravidão, que vou deixar bem claro para vocês, isso não veio de cima para baixo. Desde que os africanos chegaram aqui, eles reagiam. A primeira forma de reação, eles se jogavam do navio. Né? Se jogavam do navio, se preferiam se matar. Jogavam seus filhos, para eles não se tornarem escravos. Então a reação começou a partir do momento que eles vieram para cá. Não vem, vocês esqueçam essa história, que não é história verdadeira, é história com a historinha, que os negros não reagiam à escravidão. Reagiram e muito. Foram várias formas de reação. A primeira foi essa. Teve os quilombos, eles destruíam as máquinas, né, os engenhos, eles tomavam fazendas também. Agora, vocês têm que
observar que quem tinha o poder, né, de polícia era o senhor de engenho, né? Eram os senhores, donos de terra, eles tinham armas. Só que eles reagiam também, os africanos. Né? Vou falar africano para não falar escravos, porque ele não era. Africanos escravizados. Vamos mudar o termo. Né? Então, vamos parar com essa balela, né? Com essa história, desculpe até o termo que eu utilizei, que os negros não reagiam. Reagiam sim. E foi pressão da Inglaterra, mas também houve uma pressão interna. Eles estavam tendo prejuízos com a fuga para os quilombos, entendeu? Então, com os suicídios. Então, os senhores estavam tendo prejuízos com isso. E aí, toda essa pressão levou à abolição da escravidão. Né? Começou lá com o fim do tráfico de pessoas, a lei do ventre livre, que essa lei realmente é uma falácia, que a partir do momento que nascessem, né, filhos de escravos, eles se tornavam livres. Mas eles poderiam ser liberados a partir dos 8 anos pagando uma indenização ao senhor, ou eles tinham que trabalhar até os 21 a título de indenização também para pagar o senhor. Duas opções, pagava em espécie, né? Ou pagava em trabalho até os 21 anos, né? E a lei de sexagenário, que eles tinham que trabalhar mais 5 anos. Com 60 anos se tornava livre, mas pagava 5 para indenizar o senhor. E a média de vida das pessoas naquela época, dos escravos, né, dos africanos escravizados, eram 40, 50 anos. Aí realmente, gente, eram leis não para inglês ver, para brasileiro ver, né? Lei, assim, só para marketing, vamos dizer, para enrolar. Só que aí em 1888 não teve jeito, com as pressões, a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, que não é heroína da abolição. Ela assinou uma lei que já era fruto de uma pressão muito grande. É isso que eu quero deixar claro. Importante frisar também essa lei de terras de 1850, por quê? As desigualdades sociais do Brasil não são de hoje, não são atuais, esses problemas, né? Nós estamos vendo aí que a pandemia só veio a externar as desigualdades sociais. Né? Os números dizem que estão morrendo mais pessoas da periferia, né, que moram na periferia, do que as pessoas que têm de classes mais abastadas. Por quê? Fruto dessas desigualdades sociais. Mas essas desigualdades sociais, elas não é de hoje, né? Não são de hoje. São de quando? São lá desde o início, lá quando se cria a lei de terras. Essa lei de terra dificultou o quê? O acesso às terras de imigrantes e de ex-escravos. Que se você tem uma lei de terras que dá acesso à terra às pessoas, você diminui a desigualdade social. E naquela época, o quê? Todas as terras que eram devolutas só poderiam ser adquiridas por meio de compra, terra sem dono. Se houvesse uma distribuição, por exemplo, vamos supor, depois de 1888, criasse uma nova lei de terras em que os ex-escravos teriam direito a ter as terras. Ou então, a partir de 1850, porque tinha os libertos, os negros que compravam a sua liberdade, poderiam ter acesso, sei lá, estilo Minha Casa Minha Vida, né? Sem anacronismo, mas vamos dizer, estilo Minha Casa Minha Vida. Teria que pagar uma parte da sua produção. Mas não teve isso. Essa lei de terras, ela foi justamente para acentuar as desigualdades sociais. Né? Se tivesse, naquela época, essa lei de terras para satisfazer a necessidade da população, hoje a sociedade brasileira poderia ser um pouquinho mais justa. Mas não foi o que aconteceu. O Brasil sempre teve essa característica das grandes propriedades, especulação imobiliária e etc. Né? O lucro, né, acima de tudo. Lucro acima do quê? Do bem-estar das pessoas. Estou acrescentando, né, um pouco da minha opinião, mas a lei de terras foi justamente para isso, para evitar que a população, no geral, tivesse acesso a terra. Então, gente, outra coisa que nós temos que, né, falar sobre isso, esclarecer a todos, são as consequências da abolição e da escravidão, né, para os africanos que vieram, que se tornaram brasileiros, né, que foram nascendo aqui no Brasil, né, várias consequências. A principal é que quando acabou a escravidão,
não teve um projeto para inserir as pessoas no mercado de trabalho. Você deixa de ser escravo e vai continuar trabalhando lá? O cara vai te pagar o salário? Não. Ele não fez isso. E não tinha clima para isso. O que aconteceu? Os imigrantes vieram e substituíram. Aparece até numa novela ilustrada. Tipo um jogo de futebol. Saem os ex-escravos, entram os imigrantes. E aonde foi parar esse pessoal? Arrumaram emprego para ele, deram instrução, educação, né? Inseriram eles na sociedade? Não, não foi o que aconteceu. O que aconteceu? Foram parar na periferia. Né? Tem até a história, né? A origem do nome favela. Né? Favela por quê? Quando foram para a Guerra de Canudos, né? Uma das guerras republicanas, já na República, né? uma das guerras republicanas, prometeram para quem lutou na Guerra de Canudos uma moradia. Só que eles não, como a maioria dos governos prometem e não cumprem, o que aconteceu? Eles não receberam moradia e eles foram lá para o morro, lá no centro do Rio de Janeiro. E aí esse primeiro morro deram o nome de favela porque os soldados que ficaram lá na Guerra de Canudos, eles ficaram no morro que tinha uma planta que se chamava favela, né? uma folhagem, uma planta que se chamava favela. E aí virou Morro da Favela. Por isso a origem desse nome favela. E aí, só para ilustrar isso, os ex-escravos eles ficaram com subempregos, né? Vivendo de bicos, morando na periferia. Não é porque eles queriam, porque eles não eram inteligentes, porque eles não foram inseridos. Eles trabalhavam como o quê? Era serviço braçal como escravos. A questão é essa. A questão a ser discutida no Brasil é essa, das consequências. Que muitas pessoas falam, isso aí não é problema meu, é problema nosso. A desigualdade social é problema nosso. A maioria, né, da população pode ser negra, não é à toa, é problema de todos. Eu sou, né, eu não sou, mas eu sou negro também. Mas as pessoas que se dizem brancas, isso não é problema meu. Eu sou branco, eu não tenho que herdar essa dívida. É uma dívida histórica. A palavra já diz dívida histórica. O racismo no Brasil é estrutural. É uma dívida, sim, que tem que ser paga. Eu não sei como, se é com cota, se é uma solução. Não sei. Isso aí é a opinião de cada um. Fica aí a opinião de vocês. Mas que tem que ter uma solução com medidas de justiça social, temos que ter, sim. Né? Aí, consequência continuando, as consequências da escravidão, né? Escravidão, racismo, milhões de mortes, desigualdades sociais. Já falei sobre isso. Né? Escravidão também, resistência, falei, suicídios, abortos, assassinatos, quilombos, feitores, senhores. Os feitores eram, né, muitos negros, mas partiam para cima. Por quê? Para eles era uma forma de ascensão social se tornar feitores. Não é porque, não é dizer, os negros batiam em negros, mas era uma forma dele fugir disso. Né? Muitos não tinham a força mental de ficar e resistir. Né? E eles se tornaram feitores. Né? Aí a gente fala dos quilombos, o mais importante, o quilombo de Palmares, Zumbi, né? Que existe uma polêmica se ele é herói ou não. Eu nem vou entrar nessa polêmica, porque o mais importante é, na verdade, os quilombos como forma de resistência. Né? O início da escravidão no Brasil foram os indígenas, mais forte na região norte de São Vicente, atual São Paulo, mas os indígenas conheciam o território e os jesuítas protegiam os indígenas. Não que os indígenas fossem preguiçosos, porque eu vou trabalhar para os outros de escravidão? Não. Eu vou ser escravo e sou obrigado a trabalhar? Não, querido. O índio não era preguiçoso, o índio era inteligente. Eu vou ficar trabalhando para os outros? Porque criaram esse mito que o índio é preguiçoso. Não. Eu sou escravo e eu sou obrigado a ficar carregando tora de pau-brasil para os outros? Eu já consegui meu objetivo. Eu queria aquelas quinquilharias, né? Aqueles objetos que enfeitavam a minha oca. Depois eu não tinha mais objetivo. O que eu ia ficar carregando tora de pau-brasil para os outros? Eu não estava ganhando nada com isso, gente. A gente tem que pensar nisso também. Né? Que o índio não era preguiçoso, o índio era inteligente. É inteligente. Né? Todos nós somos inteligentes, temos nossa capacidade. E o índio não era preguiçoso. Né? A escravidão predominante aqui no Brasil era africana, que é a escravidão comercial, que é a mais covarde do mundo, né? Que era com objetivo comercial, porque a escravidão de guerra também é errada. Só que aí eram entre nações.
tanto existiu entre indígenas, entre africanos, entre europeus, entre asiáticos. Isso é histórico. É a famosa escravidão histórica, para a gente acabar também com essa situação que as pessoas ficam falando: ah, mas os negros já se escravizavam. Sim, os brancos também. Ou vocês não sabiam que os gregos foram escravos dos romanos, né? Os hebreus foram escravos dos egípcios, né? Lembra lá da história bíblica? Isso aí é histórico, né? A escravidão é histórica. Então não é questão, não se justifica um erro com o outro. Os portugueses encontraram essa facilidade, por quê? Porque eles lutavam entre si, os vencedores acabavam vendendo. Claro, o cara venceu, ele quer mais lucro ainda, mas não justifica a escravidão. Foi uma escravidão covarde, uma escravidão comercial. Todo tipo de escravidão é covarde, mas essa escravidão que teve no Brasil e na América espanhola, tanto na América espanhola quanto na América portuguesa, Brasil, foram escravidões covardes que dizimaram a população, que humilhavam, que aculturavam a população, e mesmo assim houve resistência. Eu posso incluir aqui como forma de resistência também o sincretismo religioso, em que eles cultuavam seus orixás através dos santos. Isso é uma ótima, excelente forma de resistência, porque é uma resistência cultural. Os africanos não esqueceram da sua cultura, eles conseguiram revisar a sua cultura dessa forma. Então isso é excelente, né? Excelente forma de reação, mais até do que a resistência militar, vamos dizer, a resistência através da luta, mas manter sua cultura também é uma forma de luta, uma forma interessante de luta. Então, gente, na próxima aula sobre o Segundo Reinado, que é um período longo, nós vamos ter o quê? Nós vamos falar sobre a expansão econômica, né? As principais atividades econômicas do Segundo Reinado. Vocês podem ver aí um cafezinho, né? Nós vamos falar da história do café e da sua vinda para o Brasil, a importância do ouro verde que é o café para o Brasil. E teremos uma aula também especial sobre a Guerra do Paraguai. Então aguarde, galera. O Segundo Reinado ainda não acabou, não. E vamos ter também uma aula sobre a proclamação da República, galera. Então, forte abraço. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal História Dinâmica. Vamos incentivar o professor a fazer cada vez mais aulas. Imagina quando na volta às aulas, o professor Ismael ao vivo, debatendo com o professor Ismael do YouTube. Será ótimo, será excelente. Então vamos fazer várias aulas online para ocorrer esse debate. Então, galera, um forte abraço e até a próxima!